2, Benfica 0, a diferença pontual deu tranquilidade aos azuis e foi decisiva neste jogo dirigido por António Costa de Setúbal. O público foi cedo para as Antas. Em dia de eleições, os associados esportistas aproveitaram para cumprirem o seu dever. Votar na lista única para os corpos gerentes, encabeçada por Pinto da Costa. Foram às urnas pouco mais de 2.000. Até ao ano 2001, o presidente dos Dragões, que inicia o 6º mandato, tem na manga alguns projetos que não passam só pelo futebol. 2h30 antes do jogo, um mar de gente aguardava a abertura dos portões de acesso ao estádio. Um espetáculo que, para o homem das Andas, tinha naturalmente outra dimensão. A espera em tempo de chuva foi recompensada com a chegada das equipas. Primeiro, o Futebol Clube do Porto, recebido de forma calorosa. Jogadores de rostos fechados e passo apressado em direção às cabinas. Os autocarros do Benfica chegaram pouco depois. Muitos assobios, alguns piropos e nada mais. O presidente encarnado viajou com a equipa. No interior do estádio começava a anunciar a festa. Nas bancadas, já bem compostas de público, as duas claques participavam ativamente. Às 20h50 apagaram-se as luzes para realçar os efeitos dos raios laser. Pouco depois, entrou Doriva, a mais recente aquisição dos Dragões. Vestia a camisola número 9 da seleção canarinha. A recepção ao internacional brasileiro subiu de tom quando envergou a camisola do Futebol Clube do Porto. Emocionado, deu a volta ao estádio para retribuir o carinho com que foi recebido e naquele momento já lhe apetecia jogar. A minha vontade era de poder estar jogando hoje já, para demonstrar a minha vontade, a minha força dentro de campo, junto com os outros companheiros do Porto. Aproximava-se o início do prato forte do espetáculo. Duas bandas musicais ajudaram os cerca de 60.000 espectadores a cumprirem 15 minutos que pareceram uma eternidade. Finalmente chegaram os artistas. Ia começar mais um clássico do futebol português. Grensonas apostou forte nas Antas. O treinador do Benfica fez jogar os 3 novos reforços, Poborski, Luís Carlos e Kandorov, ao lado de Amaral. Um meio-campo renovado. Há um mês nenhum deles trabalhava na Luz. Com problemas na defesa, nunca Grensonas tinha mexido tanto na estrutura da equipa. Do lado do Porto, Rui Jorge a titular à esquerda, na defesa. No centro voltou a jogar Gaspar com Aloísio no banco. António Oliveira montou uma equipa de ataque e foi assim que o Porto entrou no jogo. Jardel no meio, Drulovic à esquerda, Capucho do lado direito com a ajuda de Sérgio Conceição. O Porto entrou melhor e logo no primeiro minuto Capucho finaliza mal. Jardel e Zaovic estavam em fora de jogo. Zaovic também não esteve bem a dominar a bola aos 2 minutos. Perrodom antecipa-se. O guarda-redes belga do Benfica teve muito trabalho nos primeiros 10 minutos do jogo. Foi o tempo que o meio-campo do Benfica demorou a acertar nas marcações. Drulovic dá que fazer a Perrodom. Começou então a jogar bem a equipa de Sonas. Scott Minto entra à vontade aos 10 minutos pelo lado direito da defesa do Porto. Kandorov falha, Poborski e Minto também. Uma boa ocasião para o Benfica marcar. O primeiro remate é do jogador checo e depois do inglês Scott Minto a atirar para fora. Faltou calma ao defesa esquerdo inglês. Rui Correia bem a evitar o golo no remate de Poborski. Mas a melhor oportunidade da primeira parte é desperdiçada por Kandorov, lançado por Poborski. O ucraniano falha quando tenta o chapéu a Rui Correia. Aos 19 minutos da primeira parte, o Benfica podia ter marcado o primeiro golo no Estádio das Antas. Boas indicações dos 3 reforços para o meio-campo do Benfica. Kandorov mostrou que tem um remate muito forte. A defesa do Porto parece intranquila, houve muitos desentendimentos nunca aproveitados pelo Benfica. Este foi o segundo jogo nos últimos 10 oficiais em que Rui Correia não sofreu golos. Do outro lado, o Benfica jogou em linha, o que terá ajudado a apagar Jardel. Muitos fora de jogo, alguns mal tirados pelos auxiliares de António Costa. Antes do intervalo, uma das raras oportunidades de Jardel, depois de um canto, o brasileiro antecipa-se a Perrodom, mas erra na direção do remate.
Oliveira já tinha lançado Rui Barros antes do intervalo para o lugar de Capucho, mas a grande jogada do treinador do Porto viria no segundo tempo. Antes, Jardel ainda tenta um pontapé acrobático. Mas a chave do jogo era outro brasileiro, que tem brilhado menos esta época. Oliveira jogou na velocidade de Arthur e acertou em cheio. 3 minutos depois de ter entrado, o Arthur começa a desenhar a vitória. Uma arrancada que leva a bola à baliza de Prodome. Arthur aproveita um buraco na defesa e nem remata com muita força. O guarda-redes do Benfica também tem culpas no golo. 1-0 aos 11 minutos do segundo tempo. Aos 19 minutos, confusão no campo entre jogadores. António Costa, árbitro de Setúbal, expulsa João Pinto, capitão do Benfica, e Paulinho. 2 jogadores que travam sempre duelos acesos neste clássico e às vezes excedem-se. Há 2 anos, o então selecionador António Oliveira promoveu as pazes entre João Pinto e Paulinho. Ontem eles voltaram a desentender-se. Com as expulsões, as duas equipas jogaram a última meia hora com 10. As imagens não mostram o que fez Paulinho Santos a João Pinto. Na repetição, vê-se o capitão do Benfica a dar um pontapé no jogador do Porto. António Costa terá visto agressão mútua. Retomado o jogo, Kandorov obriga Rui Correia a trabalho difícil. O guarda-redes do Porto atrapalhou-se, mas salva depois na recarga de Scott Minto. O Benfica jogou bem nas Antas e mesmo em desvantagem nunca desistiu de procurar o empate. Numa altura em que já não tinha em campo João Pinto e Nuno Gomes. Sona se fez entrar Taumann para o lugar de Gomes, mas foi Kandorov que teve as melhores oportunidades e chegou mesmo a meter a bola na baliza do Porto. Só que o árbitro disse que antes ajeitou a bola com o braço. Fica a ideia que o lance é limpo. António Costa terá sido iludido com a posição do braço de Kandorov. O árbitro de Setúbal anulou o lance antes do remate do jogador ucraniano do Benfica. Passaram 5 minutos e o Porto resolveu o jogo. O Porto ou Arthur num contra-ataque. Sérgio Conceição faz o passe, Arthur recebe e com calma faz o 2-0 a 20 minutos do fim do jogo. Estava tudo decidido. Tal como nos 2 últimos jogos, também ontem Oliveira tirou do banco a solução para ganhar. O Porto voltou a ser uma equipa eficaz, marcou nas melhores oportunidades que teve. E só depois de estar a vencer por 2-0 falhou uma situação daquelas de puxar as orelhas em mais um lance de contra-ataque conduzido por Arthur, e é Drulovic que desperdiça em ótima posição. Tal como o Jardel, também o jugoslavo teve uma exibição fosca ontem nas Antas. Vitória feliz do Porto por 2-0. O Benfica jogou bem, mas saiu do norte mais atrasado na classificação. Está agora a 14 pontos do campeão nacional. O Porto parece mesmo lançado a caminho do Tetra. Esta noite fomos a melhor equipa. Depois dos primeiros 10 minutos em que estivemos nervosos, assentámos o jogo, dominámos e criámos algumas oportunidades. Podíamos ter feito um golo. No futebol, como na vida, nem sempre se consegue o que se merece. Esta noite merecíamos mais e não o conseguimos. Estou desapontado com o resultado, não com a exibição. A equipa entrou um pouco ansiosa. Diria que houve ansiedade demais da nossa parte, o que levou a alguns exageros. Que acho que a expressão é um bocado dura se disser algum egoísmo da nossa parte. Tanto era à vontade, um egoísmo que se tem que perdoar, evidentemente, tanto era à vontade de querer vencer o jogo. Se o Benfica hoje aqui ganhasse, por qualquer razão, e no futebol é aleatório e tudo é possível, eu acho que era passar-nos das duas uma, um grande diploma ou um atestado de minoridade. Porque uma equipa que faz reforços e que 2 dias depois vem às Antas com a pretensão de poder vencer um jogo, eu francamente no futebol, quando nós demoramos tantos anos a automatizar, a sistematizar e mesmo assim as coisas não saem perfeitas,
Portanto, eu penso que o Benfica acabou por, teoricamente, e depois confirmamos na prática, de nos dar um handicap muito forte quando apresentou uma equipa que está desrotinada. A estreia era boa se tivéssemos ganho. Assim, pronto, ficou por uma derrota à estreia, mas pronto. Sentiu-se bem, sentiu-se entrosado com os jogadores? Sim, senti-me entrosado com os jogadores. É pena, porque a nossa equipa fez um grande jogo, acho que não merecia sair daqui derrotado. Pronto, mas agora vamos continuar a trabalhar, vamos pensar já no próximo jogo, que é com o Estrela da Amadora, que é para ganhar os 3 pontos. Pronto, fiquei feliz por ter ganho, acima de tudo por ter ganho, mas estou muito contente por ter marcado um golo. E antes o Mel Casco brincou comigo no estágio e falou que o Inter ia fazer golo. Eu tomara que ele fale isso sempre. Mas o mais importante disso tudo é que o Futebol Clube do Porto trabalhou imenso, lutou até o último minuto e o Benfica não se entregou. Por isso que eu falo, foi um grande jogo. Todos que vieram ao estádio, que pagaram o seu ingresso, eu aceitei ser satisfeito. E nós estamos felizes porque ganhamos 3 pontos, que era importantíssimo, e deixamos um concorrente direto a 14 pontos.